E se algumas das suas memórias não fossem desta vida? E se aquilo que você chama de imaginação fosse, na verdade, uma lembrança? Desde a antiguidade, a humanidade se pergunta se a vida termina com a morte, ou se ela continua de alguma forma. Mas existe um fenômeno ainda mais intrigante. Pessoas, muitas vezes crianças, que afirmam lembrar com detalhes de vidas que nunca viveram oficialmente. Nomes, lugares, profissões, mortes violentas, idiomas desconhecidos. Como alguém poderia se lembrar de algo que, teoricamente, nunca aconteceu? Coincidência? Influência cultural? Ou existe algo que a ciência ainda não consegue explicar? Hoje, você vai conhecer relatos reais, teorias científicas, explicações psicológicas e crenças espirituais que tentam responder a uma pergunta perturbadora. Por que algumas pessoas dizem lembrar de vidas passadas? A maioria dos relatos de vidas passadas vem de crianças entre 2 e 6 anos de idade. Elas começam a falar espontaneamente sobre lugares que nunca visitaram, pessoas que ninguém da família conhece e acontecimentos históricos que jamais aprenderam na escola. O mais assustador é que, em muitos casos, essas histórias são acompanhadas de emoções intensas: medo, tristeza, raiva, como se a criança estivesse revivendo algo real. Algumas dizem, eu morri assim, ou essa não é minha mãe de verdade. Outras demonstram fobias específicas sem motivo aparente, como medo extremo de água, armas ou fogo, que coincidem com a forma como teriam morrido em outra vida, segundo seus próprios relatos. Para os pais, isso começa como algo curioso e rapidamente se torna perturbador. Durante décadas, um psiquiatra da Universidade da Virgínia decidiu investigar esses casos com rigor científico. Ele documentou milhares de relatos ao redor do mundo, entrevistou famílias, cruzou informações e descobriu algo inquietante. Em muitos casos, os detalhes fornecidos pelas crianças correspondiam com precisão a pessoas reais que haviam morrido anos antes. Mesmo assim, a ciência tradicional permanece cautelosa. Afinal, aceitar a possibilidade de reencarnação significaria questionar tudo o que sabemos sobre consciência, memória e identidade. Uma das explicações mais usadas pela psicologia é a chamada criptomnésia, quando uma pessoa lembra de algo que viu ou ouviu no passado, mas acredita que aquilo é uma memória própria, original. Filmes, conversas, histórias, programas de TV, tudo isso pode se misturar na mente, principalmente na infância, criando falsas lembranças extremamente vívidas. O problema é que essa explicação não cobre todos os casos. Como explicar crianças que reconhecem casas, pessoas e ruas que nunca visitaram? Ou que falam palavras em idiomas que nunca ouviram? A imaginação humana é poderosa. Mas será que ela é poderosa o suficiente para criar histórias tão específicas e emocionalmente carregadas? Em diversas culturas, especialmente no hinduísmo e no budismo, a resposta é clara. A consciência não nasce nem morre, ela apenas transita. Segundo essa visão, o que chamamos de alma carrega experiências de uma vida para outra, mas a maioria das pessoas esquece essas memórias ao crescer. Alguns espiritualistas acreditam que crianças lembram mais porque ainda não estão completamente presas ao corpo físico e ao ego. Com o tempo, as lembranças se apagam para permitir que a nova vida siga seu próprio caminho. Mas, em casos raros, fragmentos permanecem. A verdade é que a ciência ainda não entende completamente o que é a consciência. Não sabemos exatamente onde ela nasce, como se forma ou se pode existir separada do corpo. Enquanto isso permanecer um mistério, a possibilidade de memórias além de uma única vida continua em aberto, mesmo que apenas como hipótese. O que sabemos é que o cérebro humano é capaz de criar experiências incrivelmente reais, mas também sabemos que há fenômenos que desafiam explicações simples. Entre fé
ciência e curiosidade, existe um espaço onde o desconhecido vive. Talvez lembrar de vidas passadas seja uma ilusão, talvez seja apenas imaginação, ou talvez seja um vislumbre de algo muito maior do que conseguimos compreender. No fim, a pergunta não é apenas se já vivemos antes, mas quem seríamos hoje se lembrássemos de tudo. E você, acredita que já viveu outra vida? Ou conhece alguém que afirma lembrar de algo impossível de explicar? Deixe sua opinião nos comentários, porque algumas histórias não começam nesta vida.